puxada de tapete. Envolve, mais precisamente, o substituto de Eliana. Quem? Celso Portiolli. Mas a filha... Pera aí, a filha do Celso vai ocupar o lugar da Eliana? Será? Isso? Será que não. vai acontecer isso? Não é. Gente, pra quem não sabe, depois do The Noite tem o Otávio Mesquita, e depois do Mesquita tem o SBT... Ainda tem o Mesquita? Tem o Mesquita. Tem o SBT Pod Night, né, que é aquela faixa de podcasts que o SBT compra pra exibir. E segundo, né, as notícias que estão circulando aí nas redes sociais, o SBT acatou uma sugestão de Celso Portiolli de tirar o Pod Delas, que é um dos maiores podcasts da internet, que eu sei que quem faz é a esposa do Cocielo, a Tatá, né? Ela é uma das hosts ali, né? O SBT tirou o Pod Delas pra colocar o Pode Ser Mais, que é o podcast da Laura Portiolli, filha do Celso. Tem o Pode Ser, né, que é o podcast do pai dela, e o Pode Ser Mais, que é o podcast da Laura, que vai entrar agora, então, na programação do SBT. O SBT anunciou, inclusive, a ida da Laura Portiolli, filha do Celso, nessa madrugada, né? Vai ganhar esse espaço aí na emissora, com o Pode Ser Mais, que vai ser exibido nas madrugadas de sexta, dentro do Pod Night. Ela foi alvo de críticas e o pai acabou saindo em defesa aí da filha nas redes sociais. Muitos internautas estavam afirmando que a Laura só ganhou esse espaço por ser filha do Celso Portiolli, contratado da emissora. Tinha gente que falava que ser herdeira é um privilégio, né? Que ela precisa, que não precisa de carisma para isso, só precisa ali de contatos mesmo. Daqui a pouco a gente vai trazer a explicação, mas assim, não estou querendo detonar com o podcast dela, mas até antes dessa notícia viralizar, eu não sabia que ela tinha um podcast. Ninguém sabia que ela tinha um podcast. Então você chegar e falar, eu entendo que o Celso Portiolli defende a filha, e tá certo em fazer isso, mas você chegar e falar que ela cresceu esse podcast e ganhou esse espaço por mérito próprio, aí estaremos botando chapéu de palhaço, peruca de palhaço e nariz de palhaço aqui, e seremos dois idiotas mentindo pra você. Por que não? Claro que não. Fica até difícil, né, cara, de comprar. Com certeza. Fica difícil demais de comprar. É a mesma coisa que a gente chegar aqui e falar que a Patrícia Bravanel, que a Rebeca, que a Silvia, que a Renata e que a Dani Bey ganharam espaço na televisão pela competência delas. Não estou, mais uma vez, não estou aqui colocando em xeque a competência de ninguém. Mas a oportunidade veio por ser filha de quem é. Então chegar agora e falar, não, ela ganhou essa oportunidade por mérito próprio. Claro que não. Não sejamos hipócritas também aqui, né? Ela ganhou essa oportunidade porque é filha do Celso Portiolli. Mas eu achei feio. Porque assim, entre outros podcasts que poderiam ser substituídos ali, o Pod Delas é um dos maiores. Já levou grandes nomes. E mesmo assim tiraram. E parece, a gente tem, né, a explicação ali, é isso? O Celso se pronunciou, né, como a gente já tinha dito aqui. Ele falou o seguinte, abre aspas, nunca pedi nada ao SBT em relação aos meus filhos, a Laura quis fazer o podcast dela no YouTube e está fazendo para aprender. Ela produz, edita e roteiriza, se vira dos 30. Fiquei surpreso quando recebi a ligação do o Pod Delas ia deixar a grade e perguntaram se ela topava fazer. Perguntei a ela e ela mesma autorizou o SBT usar os vídeos dela no Pod Night. Ela não trabalha pro SBT, a emissora utiliza os vídeos dela no Pod Night. Só isso, o trabalho dela é na internet. Foi o que escreveu o Celso Portiolli agora há pouco, em publicação feita no Instagram dele, defendendo a filha, falando aí que o Pod Night, por alguma razão, o Pod Night não vai ter mais o Pod Delas, que por alguma razão saíram, e que ofereceram esse espaço para ela. Mas é aquilo, né? Não dá... como você falou, é fazer papel de palhaço, falar assim, não, apareceu só porque ela é uma grande comunicadora, apareceu essa oportunidade. Obviamente a gente sabe, né? Pelo amor de Deus, o SBT é o canal feito de filhas do Silvio Santos. É o nepotismo, né? Exatamente, TV. É o nepotismo. E assim, tudo bem também, sim, né? O que a gente pode fazer, né? O que a gente pode fazer se o Silvio quis botar todas as filhas dele lá dentro? É a prerrogativa dele. Agora, quando isso se torna uma
um cabide de emprego, né? Só contrata se for filho do patrão. Aí realmente o canal acaba entrando numa crise de audiência, né? O canal fica assim, perdendo pra Band direto e não sabe o motivo, porque estão olhando só pro próprio umbigo, não estão olhando para contratar pessoas diferentes, né? Pessoas com histórias diferentes, Com pessoas certeza. que possam, né, trazer um ponto de vista diferente, um público diferente. Quem me entendeu, entendeu. Quem não entendeu também não dá pra desenhar o óbvio. Mas tá aí, né? Mais um exemplo aí de como que o SBT monta a sua grade de programação com base na linhagem sanguínea dos seus apresentadores. Mas olha, etc. Eu até acredito que possa ter sido realmente uma procura do SBT pelo podcast da Laura. Mas eles só saberiam, só ficaram sabendo disso pelo fato de ser a filha do Portiolli. Às vezes é aquilo, pô, o que é mais fácil pra gente enfiar no ar porque não tem como negociar agora? Ó, filha do Portiolli tem um podcast aqui, tá começando, blá, 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 enfia lá, e beleza. Ô Portiolli, então, autoriza. Antes seria o Chaves. Então, no entanto que, na aspas até, que você leu agora, tem um trecho onde o Portiolli fala, a Laura quis fazer o podcast, né, não é esse trecho. Nunca pedi nada pro SBT em relação aos meus filhos. A Laura quis fazer o podcast dela no YouTube, está fazendo. Ela produz, edita, né, e tudo mais. Fiquei surpreso quando recebi a ligação. Ou seja, nem foi ela que foi contatada. O pessoal do SBT ligou para o Celso Portiolli. Entendem? O que isso faz sentido nessa história? Quando você tem um podcast, a produção do SBT vai atrás da produção do podcast, né? Agora, já tinha esse intermediário e tá tudo bem, mas agora falar que foi exclusivamente por competência, colocando de novo, não tô julgando a competência da filha do Portiolli e nem o talento dela, mas a gente não tem como passar um pano e fazer de conta que ela não está no ar por ser filha do Portiolli, quando a gente sabe que é. Desejo sucesso, desejo que ela melhore cada vez mais e quem sabe se torne uma grande comunicadora, né? Porque é aquilo que a gente fala, o ao vivo é a casa do capeta e no ao vivo ou você aprende ou você aprende, ponto. Falo isso por experiência própria minha e por pessoas que já passaram aqui pelos nossos ao vivos. Então, o Gui é um grande exemplo disso também, o Danilo, a gente aprende a fazer ao vivo. Então, assim, quem sabe fazer ao vivo faz tudo. Eu acho que é isso, né? Se sai bem em qualquer situação ali, né? Já dizia Fausto Silva, né? Quem sabe faz ao vivo. É verdade. E boa sorte aí, então, pra Laura Portiolli no SBT Pod Night, que estreia agora essa sexta-feira, já tem chamada, bem bacana até, eu acho que é legal. Agora, brevemente, o que eu tinha mencionado aqui no começo é que estão associando isso como uma puxada de tapete, né? A gente não sabe o motivo do pod dela sair da grade de programação, mas tem uma coisa que me vem à memória, que a gente até comentou aqui no papo alguns anos atrás, que é sobre a Jéssica, que fazia o Bom Dia e Companhia, era a Jéssica e o Cauê, não lembro, que ela fez um vídeo enorme nas redes sociais dizendo que o Celso Portiolli, ele apresentava aquele programa, acho que era Movimento Fama, não lembro o nome, que revelou o Yudi e a Priscila, e quando a Priscila ganhou, ele começou a agenciar a Priscila e apresentou ela e o Yudi pro Silvio Santos. E aí a Jéssica contou com todas as letras que pode ter sido uma puxada de tapete do Celso pra tirar ela e o Cauê e colocar os dois que o Celso estava agenciando. Eu lembro disso e tem no YouTube a íntegra dessa aspas, né, que a Jéssica disse naquela época. Então é claro que esse assunto volta à tona agora. Mas eu acho que assim, o SBT Pod Night é uma ideia legal, mas o SBT poderia trabalhar um pouco melhor no visual dele. Eles botam um PNG, uma foto de um microfone no cantinho assim, pra cobrir os anúncios do podcast, né, das empresas. Bote da tudo Jequiti, feito nas coxas, bote do baú, não. Põe ali uma QR Code de promoção da Jequiti, tenta vender. Vai ver até o acordo. O acordo que eles têm talvez não permita, né, fazer isso, não sei. Aí é besta. Aí é besta. Não Tem dá que pra se saber ferrar também. mesmo. Mas eu acho que eu acho desnecessário, por mais que no fundo tenha uma boa intenção, mas eu acho que é um negócio que já tá gratuito na internet, que a grande parte das pessoas já viu. Mas fazer o quê, né? Tem gente ainda que não tem acesso à internet, a gente sabe disso, e isso pode ser
deve ter o seu público cativo, né? Mas a gente vai continuar atualizando esse caso aí, vamos continuar acompanhando, porque é realmente atípico a gente